Na madrugada de 26 de abril de 1986, o mundo presenciou uma das mais devastadoras tragédias nucleares da história. A explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, localizada na cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia, então parte da União Soviética, marcou não apenas o colapso de um sistema, mas revelou as fragilidades de um regime que priorizava a aparência de sucesso em detrimento da segurança. O que era para ser um simples teste de rotina transformou-se em um pesadelo sem precedentes, cujas consequências reverberam até hoje. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. Por volta de 1h23 da manhã, durante um teste de segurança para simular um blackout elétrico, uma série de falhas humanas e técnicas culminaram em explosões massivas que destruíram o reator e lançaram uma enorme quantidade de material radioativo na atmosfera. O impacto inicial matou 2 trabalhadores instantaneamente, mas este foi apenas o começo de uma catástrofe que se desenrolaria por décadas. Nos dias que se seguiram, a situação se agravou. A nuvem radioativa liberada pela explosão atingiu não apenas a Ucrânia e a Bielorrússia, mas também países da Europa Oriental e do Norte. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas foram evacuadas de áreas próximas, mas a resposta foi lenta. A cidade de Pripyat, que abrigava cerca de 49 mil pessoas, só foi evacuada 36 horas após o acidente, quando os níveis de radiação já haviam atingido patamares extremamente perigosos. Muitos dos trabalhadores enviados para conter o vazamento, conhecidos como liquidadores, enfrentaram condições insalubres, com pouca ou nenhuma proteção adequada. Aproximadamente 600 mil pessoas participaram dos esforços de limpeza, e muitas delas sofreram graves consequências à saúde. Estima-se que entre 4 mil a 93 mil pessoas podem ter morrido devido à exposição prolongada à radiação, embora a imprecisão dos dados dificulte um número exato. A quantidade de radiação liberada foi aproximadamente 400 vezes maior do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 1945. A explosão do reator expôs diretamente o núcleo, que queimou durante dias, liberando isótopos radioativos como Césio-137, Iodo-131 e Estrôncio-90. Esses elementos, altamente nocivos, penetraram no solo, na água e na vegetação, deixando marcas profundas na ecologia da região. O acidente de Chernobyl não foi apenas o resultado de falhas técnicas. Ele foi o reflexo de uma cultura de negligência, falta de treinamento e um sistema burocrático inflexível que desencorajava a transparência. O reator RBMK-1000, utilizado na usina, possuía uma falha de design fundamental que aumentava a reatividade em certas condições, algo que os operadores desconheciam. Além disso, durante o teste, os sistemas de segurança foram desativados deliberadamente, um erro crítico que contribuiu para a explosão. As investigações conduzidas após o acidente apontaram como principais culpados os engenheiros responsáveis pela operação na noite do desastre. Mas o próprio governo soviético carregava grande parte da culpa por projetar e operar reatores com falhas estruturais. Inicialmente, o governo tentou minimizar a gravidade do acidente, mas quando níveis elevados de radiação foram detectados na Suécia, a União Soviética foi forçada a admitir a ocorrência. A resposta tardia e a tentativa de ocultação agravaram ainda mais o impacto da tragédia. Do ponto de vista ambiental, as consequências foram devastadoras. A área ao redor da usina foi transformada em uma zona de exclusão de 30 quilômetros, onde a vida humana foi proibida. A Floresta Vermelha, uma vasta extensão de árvores ao redor de Chernobyl, recebeu este nome porque a intensa radiação fez com que as árvores morressem rapidamente e adquirissem uma tonalidade avermelhada. A fauna da região também foi severamente afetada. Entretanto, nos anos seguintes, a ausência de intervenção humana permitiu que algumas espécies selvagens prosperassem, criando um ecossistema peculiar em meio ao deserto radioativo. Pripyat
uma cidade vibrante construída para abrigar os trabalhadores da usina e suas famílias, tornou-se uma cidade fantasma. Escolas abandonadas, apartamentos vazios e parques de diversões cobertos de ferrugem permanecem como um memorial sombrio do que ocorreu naquela noite fatídica. O parque de diversões, que deveria ser inaugurado dias após o acidente, é uma das imagens mais icônicas do desastre, com sua roda gigante enferrujada simbolizando o tempo parado. Chernobyl foi mais do que um acidente nuclear, foi um divisor de águas na história da energia nuclear e da segurança industrial. O desastre provocou uma revisão global dos protocolos de segurança em usinas nucleares. Novas medidas foram implementadas para evitar que falhas semelhantes ocorressem. A Agência Internacional de Energia Atômica desenvolveu padrões mais rígidos e programas de cooperação internacional para melhorar a segurança nas operações nucleares. O sarcófago original, construído às pressas logo após o acidente, começou a se deteriorar, ameaçando liberar mais radiação. Em 2016, uma nova estrutura conhecida como Arco de Chernobyl foi concluída para cobrir o reator 4, garantindo uma proteção adicional por pelo menos um século. Esse projeto colossal custou cerca de 2 bilhões de dólares e foi financiado por uma coalizão internacional. Hoje, Chernobyl atrai turistas curiosos que desejam testemunhar de perto a história congelada no tempo. Documentários, livros e séries, como a aclamada produção da HBO Chernobyl, trouxeram à tona os detalhes e as histórias humanas por trás do desastre, reacendendo o interesse e a reflexão sobre o evento. O legado de Chernobyl continua vivo, não apenas nas cicatrizes físicas da Terra, mas nas lições que oferece ao mundo. A tragédia serve como um lembrete inabalável do custo da negligência e da importância de se manter vigilante em relação às tecnologias que dominamos. A pergunta que persiste é: estamos preparados para evitar que algo semelhante aconteça novamente? Porque, no fim, Chernobyl não é apenas um capítulo do passado. É um aviso eterno sobre o que acontece quando o descuido e a arrogância se sobrepõem à prudência. Enquanto o sarcófago de concreto repousa sobre o reator destruído, Chernobyl permanece como um monumento silencioso, mas poderoso, à fragilidade humana diante das forças que ela própria criou. E cada pedaço de ferrugem em Pripyat conta uma história que nunca deve ser esquecida.